Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos iniciando o segundo dia do Qigong respiratório. Só relembrando para quem não assistiu o vídeo de ontem, nós falamos no dia de ontem, o primeiro dia, sobre tratamento de ansiedade e como você fazer para frear o sistema nervoso simpático e atuar mais no parasimpático, ou seja, atuar no relaxamento. Então ontem foi mostrado para você, feito junto, exercícios respiratórios do Qigong relacionados à questão da ansiedade. Assista o vídeo de ontem, que foi ao vivo, fundamental para explicar o que é realmente o Qigong respiratório e tudo que ele pode fazer. Realmente ele pode fazer muita coisa na nossa saúde. Ele pode trabalhar emoções, traumas, ele pode trabalhar a ansiedade, ajudar você a dormir melhor, ele pode fazer com que você tenha mais energia, foco, disposição. Existem mais de 100 tipos de respirações diferentes. E nós temos um curso, lembrando que nós temos um curso de Qigong 5x, onde existe alguns dos exercícios respiratórios mais profundos dentro do Qigong 5x. Inclusive tem terapeutas que estão no nosso curso Qigong 5x e assistiram a live de ontem. Então, muito importante você sempre se aprofundar. Por quê? Porque você, se não é terapeuta, você pode fazer para você ou ensinar algum familiar. Se você é terapeuta de qualquer linha, você pode, inclusive, ajudar seu paciente. Se você é um profissional de saúde, você pode ajudar o seu paciente com Qigong respiratório, inclusive para ele diminuir muitos medicamentos. Então, ontem eu passei para vocês como fazer a respiração, de que forma fazer, qual o tempo que fazer para ansiedade, que é um mal que atinge muitas pessoas. Hoje eu vou começar de uma forma um pouquinho diferenciada, porque eu vou falar primeiro das questões de contraindicações da respiração de hoje. Porque a respiração de hoje é uma respiração ao contrário daquela de ontem. Aquela de ontem era uma respiração para relaxamento, para ansiedade, para dormir bem. Um tipo de respiração que você pode fazer qualquer horário, mas pode fazer à noite. Agora, este tipo de respiração você não deve fazer à noite. Você não deve fazer de pé. Ou você faz ela sentado, ou você faz ela deitado. Então, lembre-se disso. E, muito importante, é uma respiração para foco. É uma respiração para atenção. É uma respiração para você ter mais foco, para você ter mais energia, para você ter mais atenção. Mas é uma respiração que você tem que estar atento a algumas coisas. Primeira coisa, não é recomendado para gestante. Não é recomendado para indivíduos que têm histórico de epilepsia. Não é recomendado para pessoas que tenham problemas cardíacos graves. E não é recomendável para pessoas que tenham hipertensão descontrolada. Até porque você vai fazer agora algumas inspirações e você vai reter em algum momento a respiração também. Então, lembrando, gestantes não pode fazer, indivíduos com histórico de epilepsia não pode fazer, pessoas com problemas cardíacos graves não pode fazer e pessoa com hipertensão não controlada. Se a hipertensão estiver controlada, meça, e você vai perceber se está controlado ou não. Você faz, mas você não faz totalmente como está aqui. Por exemplo, se aqui disser que é para você fazer 2 ciclos, 3 ciclos, faça um ciclo, perceba seu corpo, meça a pressão, e aí você vai perceber se você vai fazer o segundo ciclo ou não. Então, sempre que tiver hipertensão, tem que ter um cuidado muito maior. Lembrando que exercícios respiratórios são muito fortes, são muito efetivos, mas tem que fazer de maneira correta e tem que ser utilizado sempre de maneira certa, olhando as contraindicações. Uma pessoa que tem hipertensão, por exemplo, então ela deve fazer
para ajustar a pressão arterial a primeira respiração, a respiração de ontem. Com o tempo ela vai poder fazer essa. Mas se a respiração, ou se a hipertensão, melhor dizendo, estiver controlada, aí sim você pode fazer essa com parcimônia. Você pode fazer essa, mas com cuidado. Então preste muita atenção no que eu vou ensinar aqui, a forma que eu vou passar, e sempre se você passar mal durante algum exercício respiratório, pare imediatamente, porque pode ser que você esteja fazendo errado. Então vamos procurar mostrar a forma certa. Eu vou ler aqui para você primeiro, depois eu vou fazer. Então anote aí, anote, esse material ele vai ficar gravado aqui, mas veja esse vídeo quantas vezes você quiser. Esta é uma respiração que você vai fazer uma hiperventilação, você vai fazer com alta frequência e você vai combinar com períodos de retenção, os pulmões cheios. Então, primeira coisa, a preparação e segurança, né? Obrigatoriamente, a posição obrigatoriamente deve ser uma posição sentado com apoio, como a cadeira que eu estou aqui, ou deitado, ok? Muitas vezes pode ocorrer uma leve tontura ou um leve formigamento devido à rápida queda do gás carbônico. Então, quando tem uma rápida queda do gás carbônico no sangue, pode acontecer de ter uma leve tontura e um leve formigamento. Isso é comum, normal e não é efeito negativo, tá? Pode acontecer. Quando você estiver acostumado com essa respiração, não vai mais acontecer dessa forma. Mas no começo, até oxigênio, que a gente não está acostumado, quando é colocado mais, pode acontecer algumas coisas que a gente não está acostumado. Então, leve tontura, leve formigamento, normal, tranquilo. Nunca deve ser feito de pé, nunca deve ser feito operando qualquer máquina. Então, tire o tempo para fazer essa respiração, porque Qigong é presença. Segunda coisa, faça com os olhos fechados. Nesse momento, no início, você pode fazer de olho aberto para perceber como eu faço. Mas no dia a dia, fechar os olhos é importante porque você vai focar mais na intensidade do estímulo físico ali que você está fazendo. Então, quando você fecha o olho, a concentração ela já muda. Então, a preparação e segurança é fundamental. A segunda coisa é a dinâmica dessa respiração. Então, essa respiração, para foco, para concentração, para dar energia, ela é uma respiração que é uma inspiração ativa e volumosa. Então, você vai puxar com força e rapidez pelo nariz ou pela boca. No caso aqui, nós vamos puxar pelo nariz. Então, você vai fazer, ok? Mas você vai expandir primeiro o abdômen e depois o peito. E a intenção sua é colocar o máximo de ar para dentro do corpo, para dentro do pulmão, no menor tempo possível. Então, primeiro vai encher o abdômen, depois o peito. Vou fazer de novo. Ok? Então, só demonstrando. Ainda não estou mostrando ela toda. Nós estamos fazendo um passo a passo. Então, você vai inspirar rápido. Soltar o ar de forma natural, que pode ser pela boca ou pode ser pelo nariz. Mas você não vai forçar o ar na saída. Simplesmente você vai relaxar a musculatura. Não vai forçar. Então, vou fazer uma vez aqui. Fiz uma vez pelo nariz, fiz outra vez soltando pela boca. Então, você não esvazia o pulmão completamente. Você tem que deixar cerca de 30 a 40% do ar dentro dos pulmões antes da próxima respiração. Então vamos lá. Eu inspirei rápido, enchendo o abdômen e depois o peito. Eu soltei devagar. Apenas relaxando, mas não vou soltar tudo. Eu vou soltar 30 a 40%, eu vou manter. Ou seja, eu vou soltar de 60 a 70% do ar. Então faça aí uma vez, faça duas vezes. Solta. Sem soltar tudo. Inspira de novo. Solta. Sem soltar tudo. Sempre 30 a 40% de ar ficam nos pulmões.
E aí, como é que vai funcionar? Vai funcionar, anote aí, o ciclo é de alta intensidade. Então, qual é a cadência? A cadência é repetir o ciclo de uma forma contínua e ritmada, sem pausas entre inspirar ou expirar. Então, eu vou fazer 2, 3 vezes aqui, tá? Ok? Então, você vai fazer de forma contínua, de forma ritmada, na frequência de 30 a 40 respirações consecutivas nesse ritmo acelerado. Ok? 30 a 40. Quais são os sintomas esperados? Sentir mais calor. Algumas pessoas podem sentir mais calor. Algumas pessoas sentir formigamento nas mãos. Algumas pessoas sentir formigamento no rosto. Algumas pessoas têm uma sensação de flutuação, que a gente chama, que, na verdade, isso ocorre de forma temporária porque houve uma alcalose respiratória temporária, decorrente dessa eliminação rápida do CO2, ok? Então, você vai inspirar 30 a 40 vezes e após a última respiração, o último ciclo respiratório passivo, né, que você está soltando, você vai encher o ar profundamente, encher o pulmão, desculpe, profundamente, com 100% da capacidade respiratória, 100%, encheu tudo, e você vai fazer uma pequena apneia de pulmão cheio, ou seja, você vai trancar a respiração de 15 a 30 segundos, ou o que for confortável para você. Então, você inspirou, então, segurou 15 a 30 segundos. Nesse tempo que você segurou, você vai, preste muita atenção, contrair, você vai contrair o períneo, como se você estivesse segurando o xixi, que é a parte energética do primeiro chakra. E você vai contrair o queixo em direção ao peito, nesse tempo que você vai segurar o ar. Então, fiz as 40 respirações. Na última, inspirou 100% do ar, bem profundo, segurou 15 a 30 segundos, tranca o esfíncter, como se estivesse segurando o xixi, peito, em direção ao peito, o queixo, e segura 15 a 30 segundos. Nesse momento que você vai segurar esses 15 a 30 segundos, vai haver um pico de clareza mental, digamos assim. Por quê? Porque vai liberar muitos neurotransmissores que são estimulantes, como, por exemplo, dopamina. Vai estimular. Noradrenalina vai estimular também. Aqui eu estou falando em dopamina, noradrenalina, neurotransmissores, porque é uma linguagem já mais comum no mundo ocidental. Dentro do Qigong médico e dentro do Qigong 5X, nós explicamos isso de uma forma muito mais profunda, de acordo com as teorias de base da medicina chinesa. Falei aqui Qigong médico e Qigong 5X. Para quem não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo. Mas Qigong 5X é academia da saúde, onde tem exercícios para você fazer físicos, baseado no Qigong antigo e moderno, e exercícios respiratórios para o ano inteiro. É como se você tivesse uma academia em casa, por apenas R$20. Por mês, você tem uma academia em casa, como se tivesse uma ginástica chinesa diretamente da China, com exercícios antigos, de mais de 4.000 anos, e exercícios modernos de 1950 para cá, onde o Qigong teve as suas bases científicas, estudado em cima das suas bases científicas. Esse é o Qigong terapêutico, uma academia de saúde. E o Qigong médico é um curso que nós vamos começar no dia 19 do próximo mês agora. E este curso é um curso de 5 meses, onde o terapeuta ele pode aprender a tratar as pessoas com Qigong em consultório, ok? Mais informações, 47 99131 0945
ou diretamente o que está aqui embaixo desse vídeo. Você pode entrar ali diretamente, ok? Então, repetindo, você vai fazer uma respiração rápida, abdômen, peito. Você vai soltar o ar rápido. Aliás, você vai soltar o ar de uma forma que não force. Então, você vai forçar para dentro, não forçar para fora e não vai soltar todo o ar. Vai manter pelo menos 30%, 40% do ar nos pulmões. Dessa forma. Ok? Vai repetir 30, 40 vezes. Na última vez, você vai inspirar profundamente, 100% do ar nos seus pulmões. 100%. Respira, respira, respira. Segura o ar 15 a 30 segundos, ou o que for confortável para você, e ao mesmo tempo vai fechar o esfíncter, como se segurasse o xixi, contraindo lá embaixo e contraindo o queixo em direção ao peito. E na última respiração, então você encheu o pulmão de ar. Na última você vai soltar suavemente pela boca. E vai aguardar se recuperar de 1 a 2 minutos. E aí você vai iniciar o próximo ciclo. Quantos ciclos pode ser feito? 3 a 4 ciclos. Aqui eu vou fazer 2 ciclos para você me acompanhar. Vou contar mais ou menos 30 a 40 respiração, ok? E vou fazer o processo que eu mencionei para vocês. O objetivo de ter foco, concentração, atenção e energia. O cuidado que deve ter para quem tem aquelas enfermidades ou aquelas situações que eu mencionei no início, ok? Então se prepare agora. Se você não é gestante, se você não é epilético, se você não tem problema cardíaco grave, se você não tem a hipertensão controlada, não é para você. Aí faça o exercício de ontem. Mas se está controlada, mesmo tendo hipertensão, se está controlada, deixa o esfigmomanômetro do lado para medir a pressão, depois que você fizer a primeira vez, porque se subir, você não deve fazer esse exercício, insistir, mas se não subir, você faz um ciclo apenas. Ok? Eu vou fazer 2 ciclos aqui, mas o normal no dia a dia, repita de 3 a 4 ciclos. Você fazendo bem feito, no primeiro ciclo você já percebe a diferença. Então, espero que vocês estejam prontos e vamos iniciar. Soltou o ar, vai inspirar enchendo o abdômen, enchendo o peito, e depois soltar suavemente, não soltando todo o ar, deixando 30 a 40% do ar. Então vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Soltei devagar. Pode acontecer de dar uma leve tontura, pode acontecer de as mãos ficarem amortecidas, formigando, pode acontecer de o rosto formigar, pode não acontecer nada disso,
mesmo você fazendo direitinho, que às vezes você está acostumado, é uma pessoa que faz exercício continuamente, mas pode acontecer isso, e se acontecer isso, é normal acontecer isso, ok? Pode acontecer de esquentar um pouco o corpo, porque nós estamos fazendo para energizar. Então agora eu vou dar um tempinho, agora de 1 minuto a 2 minutos, eu estou contando aqui no relógio, 1 a 2 minutos, e quando chegar no segundo minuto, eu vou repetir o processo. Lembrando, eu fiz aqui um pouco de olho aberto, né, para olhar para a câmera, para ter um contato com vocês, mas façam de olho fechado e sigam 30 a 40 ciclos completos de respiração, inflando, enchendo, puxando o ar rápido com força, soltando devagar sem forçar, pela boca ou pelo nariz. Perceberam que eu soltei pela boca, eu vou continuar fazendo dessa forma, pode ser feito pelo nariz também. Lembrando que você quer causar uma hiperventilação. Nunca solta todo o oxigênio. Deixa 20, 30, 40%, em média 30 a 40%. 30 a 40% de oxigênio dentro dos pulmões, ok? E quando for fazer a última vez, dessas 30, 40 vezes, você vai baixar o queixo, vai encher totalmente o pulmão, vai baixar o queixo e vai pressionar o esfíncter como se tivesse segurando o xixi, ou seja, o centro energético número 1, lá na base da coluna, você vai ficar pressionando ele. E aqui a garganta você vai ficar pressionando aqui também. E claro, importante nesse momento que você imagine que esse calor esteja ali no baixo abdômen, que a gente chama o Tanchen, ok? No começo, claro, às vezes a pessoa acha difícil lembrar de tudo isso, mas veja esse vídeo várias vezes, repita e tenha um contato com você mesmo maior e que você vai perceber que vai aquecer o abdômen inferior também com o tempo. Imagina que ele está aquecendo, daqui a pouco você percebe o quanto ele aquece. Se formigar as mãos, os pés, o rosto, esquentar o rosto, dar uma leve tontura, isso é normal. Por isso, fazer sentado, com a cadeira desta forma, de encosto, ou deitado. Então, vou repetir mais uma vez, agora já deu para recuperar. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu fiz uma contagem na cabeça, mais ou menos, até 30 segundos. Contei 1, 2, 3, um pouquinho mais rápido até. Você não precisa ficar 30 segundos, você pode ficar 15 segundos. Mas se for desconfortável para você, porque no começo às vezes a pessoa não está acostumado a ficar em apneia, fique 5 segundos, fique 10 segundos, aquilo que for bom para você, ok? Então, eu dei uma inspiração agora, vou dar uma inspiração agora e vou, olhando para o relógio, eu vou ficar só 15 segundos para vocês perceberem. Contando agora. (15 segundos, ok? Vou fazer uma respiração agora de 30 segundos, vou aguentar 30 segundos. Perceba, não recomendo você fazer isso como eu fiz sempre, eu recomendo que você descanse 1 a 2 minutos antes de fazer qualquer outra retenção. Mas eu vou fazer já seguido agora, estou falando, está saindo ar, mas eu vou fazer mais uma retenção
de 30 segundos, só para você ter uma ideia do tempo, né? Então, vamos lá, inspirou, segurou, 30 segundos. Então, começa com 15 segundos, 10 segundos, aquilo que for confortável para você. A média, que eu estou passando aqui, de 15 a 30 segundos. Então, repetindo. Você enche o abdômen, enche o peito. Inspira profundamente e rápido. E depois solta devagar, sem forçar, apenas aliviando a respiração. Sem forçar. Sem soltar todo o oxigênio do pulmão, deixando 30 a 40% de oxigênio no pulmão. Então você respirou, soltou. E aí você vai fazer isso ritmado, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ritmado 30 a 40 vezes. Na última vez você vai respirar um pouco mais profundo e 100% da capacidade respiratória, então você vai, soltou, você vai respirar totalmente. Inspira. Encheu tudo. Segurou. Pegando o peito em direção, no caso o queixo em direção ao peito, trancando aqui a respiração aqui, trancando a quantidade de energia que vai para a cabeça aqui, e lá embaixo no esfíncter, contraindo totalmente o esfíncter, como se estivesse segurando o xixi. Então, ao mesmo tempo, a última respiração, baixou, trancou lá embaixo. E conta mais ou menos de 15 a 30. Depois você solta e se recupere de 1 a 2 minutos, que é a média para se recuperar. Mas se você não se recuperou ainda de 1 a 2 minutos e pretende fazer os 3 ou 4 ciclos, que eu recomendo sim você fazer 3 ou 4 ciclos, faça no começo deitado, é mais seguro. Depois faça sentado, tá? Comece fazendo por um ciclo, perceba a respiração, mas depois faça 3 a 4 ciclos. E você vai perceber que quando você inspirou, trancou aqui, fechou o esfíncter, você vai perceber uma clareza mental muito grande. E é instantâneo. Se você fez certo, aumenta foco, aumenta concentração, aumenta disposição, aumenta energia. Quantas vezes, a pergunta é, quantas vezes eu devo fazer por dia? Quantas vezes eu devo fazer por dia este movimento? Apenas uma vez. E não faça à noite. Aí você pode dizer para mim, mas estou vendo agora à noite. Sim, você vai fazer uma vez apenas, para saber como é para fazer. Não vai fazer as... Por isso que eu fiz 2 vezes aqui. Não fiz 4, não fiz 3, não fiz 4. Porque se você fizer à noite, pode ser que você tenha insônia, pode ser que você não consiga dormir bem. Porque o objetivo é dar energia. Dar energia, você precisa ter energia desde o momento que você acorda. Lógico que é até o momento que você vai dormir, mas você precisa ter energia do momento que você acorda, principalmente até o momento onde começa a escurecer. Nesse momento, você precisa ter bastante energia. Se você não tem bastante energia nesse momento, é porque pode ser que o rim esteja fraco, pode ser que o pulmão esteja fraco, pode ser que o baço esteja fraco, pode ser que o coração esteja fraco. Quando você faz o Qigong respiratório, a mecânica do movimento certo, e além da mecânica do movimento certo, você faz ainda a intenção correta, porque você não vai simplesmente fazer... Sinta o Qi entrar, sinta o Qi sair. Sinta isso. Quando você inspirou 100% do ar, sinta o Qi
trancou o Ti lá dentro, traz lá para o abdômen inferior, tranca o esfíncter e sinta no abdômen inferior, sinta o ar lá. Olhos fechados, 15 a 30 segundos. Sinta, você colocou o ar nos pulmões, mas a energia desça para o abdômen inferior. Vá praticando, pratique todos os dias, em algum momento do dia, pratique. Mas não pratique à noite. Se você está vendo esse vídeo agora à noite, você, quando for ver esse vídeo, for ver à noite, praticar para aprender, faça apenas uma vez, ok? À noite você deve fazer a respiração número 1. Então, eu recomendaria o dia de ontem, respiração número 1 para ansiedade, faça à noite. Ou qualquer outro horário que você se sinta ansioso ou precisa relaxar. Qualquer horário. Agora, se você precisa de energia, faça essa respiração durante o dia. E o melhor horário para fazer essa respiração é quando você acorda antes de tomar café, ou seja, com o estômago vazio. Se você fizer dessa forma, você vai ter no dia a dia mais energia. Imediatamente você vai perceber mais energia, mas você vai ter mais energia, mais disposição, mais foco, mais concentração. Se você percebe que está trabalhando e precisa de foco e concentração, faça isso, você vai perceber na hora. Quando você estiver habituado, acostumado, um ciclo apenas já vai fazer com que você tenha esse foco, essa energia, essa disposição. Um ciclo apenas. Mas a minha recomendação é 3, no mínimo 3, no máximo 4 ciclos, uma vez por dia. Faça disso um hábito, se possível todos os dias, na parte da manhã quando acordar. E o outro, que foi o de ontem, qualquer outro horário que você precisa relaxar, que você precisa diminuir os pensamentos, que você precisa diminuir a sua ansiedade. Pratique em você primeiro. Aprenda o mecanismo de respiração em você. O abdômen, o peito enchendo, segurando, contando, colocando um reloginho na frente no começo, depois não precisa mais, depois você pode fazer a contagem mentalmente, né? Mas no começo coloca um reloginho à frente, e aí você vai perceber como você deve conduzir dali para frente. Não precisa ficar mais do que 30 segundos enchendo os pulmões, não precisa. Eu sei que muitas pessoas conseguem ficar mais tempo, mas não precisa. 15 a 30 segundos é o suficiente, e o mais importante, hiperventilar. Hiperventilar, hiperventilar, hiperventilar e trancar o ar 30 a 40 segundos, levando o queixo em direção ao peito, ou seja, trancando essa região, pressionando o esfíncter. Então, se você fizer desta forma no dia a dia, esses dois exercícios, aprender a fazer, com o tempo você pode, se você trabalha na área de saúde, você pode até ensinar para os seus pacientes, mas primeiro aprenda em você. Com o tempo você pode ensinar para os seus familiares. Mas lembre-se das restrições. É muito importante aqui as restrições, as contraindicações. As contraindicações você tem que ter na ponta da língua. Quando você lembrar desse tipo de respiração, de foco, concentração e aumento de energia. Então, gente, agradeço a presença de vocês. Amanhã nós teremos mais um vídeo falando sobre a questão de tratamento de trauma com Qigong. Coloque em prática, não adianta aprender a teoria e não colocar em prática. Se você quer aprender mais profundamente, convido você a entrar na nossa Academia da Saúde Qigong 5x, www.treinaterapias.com.br. Você terá uma academia na sua casa por R$20 por mês. O ano inteiro tem exercícios novos, exercícios de Qigong, vários tipos, Tapanti, exercício de alongamento, exercício de equilíbrio, Qigong terapêutico. E também tem exercícios respiratórios. Para quem quer se aprofundar e é terapeuta e quer realmente mudar o jeito de trabalhar no consultório, melhorando, por exemplo, a acupuntura, melhorando a conversação, melhorando os resultados daquilo que você faz, aí eu recomendo o nosso curso de harmonizador bioenergético Qigong médico. É o único curso no Brasil dado por um brasileiro, até o momento, curso de 5 meses,
onde terá um aprofundamento muito grande. Mas entre no site e lá tem mais informações. www.treinaterapias.com.br. Eu vou me despedindo aqui, um grande abraço e até amanhã. Aula super importante amanhã.